Você já se sentiu completamente abalado por algo que estava fora do seu controle? Já teve sua paz destruída por uma crítica? Já perdeu o sono por uma situação que não podia mudar? Já sentiu que qualquer coisa podia te tirar do centro? Que uma palavra errada, um olhar de desaprovação, um plano frustrado eram suficientes para desmoronar completamente sua estabilidade mental? Se a resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, este vídeo é para você. Hoje eu vou mostrar as 8 atitudes específicas que transformam pessoa facilmente abalada em pessoa inabalável. E o que essas pessoas fazem diferente quando enfrentam a adversidade. Não é sobre fingir que nada te afeta. Não é sobre reprimir emoções até explodir. Não é sobre desenvolver casca grossa e virar insensível. É sobre reconhecer os padrões que te mantêm instável e entender como pessoas verdadeiramente fortes construíram fundação interna que nada consegue derrubar. A maioria das pessoas não percebe, mas existe um ciclo invisível que está roubando sua paz mental neste exato momento. Aqui está o que é mais frustrante. Enquanto você é abalado por coisas pequenas, existe gente enfrentando situações devastadoras, mantendo calma impressionante. Você vê pessoas que perdem tudo e continuam de pé, que são atacadas violentamente e não perdem compostura, que enfrentam tragédias e permanecem mentalmente sólidas como rocha. E você fica se perguntando: o que elas têm que eu não tenho? Por que eu desmorono com crítica enquanto elas enfrentam catástrofes sem se abalar? E tem algo ainda mais brutal nisso. Muitas dessas pessoas inabaláveis não são naturalmente fortes. Elas não nasceram com gene especial de estabilidade emocional. Elas não tiveram infância perfeita que as preparou para adversidades. Na verdade, muitas enfrentaram adversidades devastadoras que deveriam ter-as destruído completamente. Violência, abandono, perdas traumáticas, falências brutais. Mas em vez de serem destruídas, essas adversidades se tornaram a fundação da força delas. Elas construíram algo através dessas adversidades. Construíram fundação interna que nada consegue derrubar. E o mais fascinante, elas construíram isso através de escolhas deliberadas, não de sorte genética. Através de 8 atitudes específicas que você pode começar a praticar hoje. E você quer saber quais são essas atitudes e como implementá-las na sua realidade. Pensa na última vez que algo externo destruiu completamente sua paz interna. Talvez foi comentário negativo que arruinou seu dia inteiro. Você acordou bem, estava produtivo, estava em paz, tinha planos, tinha energia, tinha foco. E então, alguém fez comentário crítico sobre você, sobre seu trabalho, sobre suas escolhas. E toda sua energia evaporou instantaneamente. Você passou o resto do dia ruminando, repassando mentalmente o que foi dito, imaginando respostas que deveria ter dado, criando debates mentais onde você se defende brilhantemente. E sua paz, que parecia sólida pela manhã, desapareceu completamente por causa de palavras de uma pessoa. Uma pessoa que talvez nem se importa tanto assim. Uma pessoa que provavelmente já esqueceu o que disse enquanto você ainda está ruminando horas depois. Ou talvez foi plano que deu errado, e você entrou em espiral de ansiedade. Você tinha expectativa. Tinha visualizado como seria. Tinha contado com aquilo. E quando não aconteceu como esperava, você não apenas ficou desapontado, o que seria natural e saudável. Você desmoronou completamente. Questionou tudo. Entrou em modo catástrofe, onde um plano frustrado significa que tudo está errado, que você é incompetente, que nada vai dar certo na sua vida. E a ansiedade te dominou por dias. Não conseguia dormir direito. Não conseguia se concentrar em outras coisas. Porque aquele plano frustrado se tornou evidência de fracasso total na sua mente. E você ficou preso nessa narrativa catastrófica muito além do que a situação real justificava. Ou talvez foi pessoa que te decepcionou e você ficou semanas processando. Você confiou genuinamente. Você esperou lealdade porque você seria leal. Você acreditou que pessoa agiria com integridade. E quando pessoa agiu diferente do esperado, quando traiu confiança, quando escolheu interesse próprio sobre palavra dada, você não apenas sentiu tristeza natural que qualquer pessoa sentiria. Você foi completamente abalado. Questionou o próprio julgamento de caráter. Questionou se pode confiar em alguém algum dia. Questionou se há alguma pessoa genuína no mundo.
E a decepção te consumiu muito além do que a situação específica justificava. Uma pessoa te decepcionou e você concluiu que todas as pessoas vão decepcionar. Uma traição e você fechou portas para toda confiança futura. E você se sentiu completamente impotente em todos esses momentos. Como se sua paz mental estivesse à mercê de tudo e todos ao redor. Como se você fosse folha ao vento, sendo jogado para qualquer direção que circunstâncias empurrassem. Sem controle, sem estabilidade, sem fundação sólida. E essa sensação de impotência é absolutamente terrível, porque você reconhece que está vivendo sem controle real sobre próprio estado interno. Outras pessoas controlam se você vai ter paz ou ansiedade. Circunstâncias externas determinam se você vai estar estável ou abalado. E você é apenas reativo, respondendo automaticamente a tudo que acontece ao redor. A diferença entre conhecer filosofia e viver filosofia é brutal. Sêneca e Epicteto praticavam exercícios mentais específicos todos os dias. Não dependiam de motivação, dependiam de método estruturado. E esse é o problema da maioria. Elas sabem o que precisam fazer, mas não têm a estrutura para executar. Por isso existe um material completo de estoicismo prático, com mais de 20 módulos que ensinam exatamente como aplicar esses princípios. Você vai encontrar um desafio de 45 dias, áudios de reprogramação mental, e todo o conhecimento dos grandes estoicos traduzido para a vida moderna. Isso já transformou mais de 2.000 pessoas. Clique no link na descrição do vídeo. Mas guarde esse link. Você entra depois de absorver o resto deste vídeo. E então começou a evitar por necessidade de sobrevivência emocional. Evitar situações que podem dar errado porque não aguenta a frustração que vem quando dá errado. Evitar pessoas que podem decepcionar porque não suporta desapontamento que sente quando são decepcionado. Evitar riscos que podem não funcionar porque não tolera a sensação de falha. Evitar opiniões que podem criticar porque não resiste à desaprovação. Evitar confrontos que podem ser desconfortáveis porque não consegue lidar com conflito. E sua vida foi ficando cada vez menor. Porque se sua paz depende de tudo correr perfeitamente bem, você precisa controlar tudo obsessivamente. E quando percebe que não pode controlar tudo, que pessoas vão fazer o que querem, que planos vão dar errado às vezes, que críticas vão existir independente do que faz, você vive em ansiedade constante e preventiva. Porque a qualquer momento algo pode sair do controle e te derrubar completamente de novo. E então você vive em estado de hipervigilância exaustivo, tentando prevenir o inevitável. E aqui está a verdade brutal que vai libertar você. Você nunca vai ser inabalável controlando circunstâncias externas. Nunca. Porque circunstâncias são infinitamente variáveis e completamente incontroláveis. Você pode tentar controlar tudo e viver aprisionado por essa tentativa impossível, exausto pela vigilância constante, frustrado pela falha inevitável. Ou pode construir estabilidade interna que não depende de nada externo. Estabilidade que vem de fundação mental sólida, que você cultiva deliberadamente. E essa é a diferença entre viver à mercê do mundo, reagindo desesperadamente a cada mudança, ou viver centrado independente do mundo, respondendo conscientemente a partir de valores claros. Os estoicos há 2.000 anos entendiam isso perfeitamente. Marco Aurélio governava o maior império do mundo no meio de pragas devastadoras, guerras brutais, traições políticas constantes. Não tinha controle sobre nada disso. Não podia impedir a praga. Não podia evitar as guerras. Não podia garantir lealdade. Mas desenvolveu estabilidade interna que nenhuma adversidade externa conseguia abalar. Escrevia meditações todas as noites processando o dia, preparando-se mentalmente, cultivando força interior. Epicteto era escravo sendo torturado por senhor cruel. Não tinha controle sobre próprio corpo. Não podia impedir a dor física. Não podia escapar da situação. Mas construiu força mental que nenhuma corrente podia quebrar. Nenhuma tortura podia destruir. Desenvolveu filosofia de liberdade interior, mesmo em escravidão física total. E essa filosofia o libertou mentalmente muito antes de ser libertado fisicamente. Sêneca navegava a política corrupta e violenta de Roma imperial. Não tinha controle sobre quem o cercava. Não podia mudar natureza humana.
Não podia garantir segurança. Acabou sendo forçado a cometer suicídio por ordem imperial, mas mantinha paz interna que nenhuma turbulência externa destruía, e morreu com dignidade que terror não conseguiu roubar. E nenhum deles tinha circunstâncias perfeitas. Todos enfrentavam adversidades brutais constantes. Mas todos desenvolveram algo que maioria nunca desenvolve. Estabilidade que vem de dentro, não de fora. Fundação construída através de práticas deliberadas, não dada por sorte genética ou circunstâncias favoráveis. E isso é o que vamos construir através das 8 atitudes. Não teoria abstrata. Práticas específicas que transformam pessoa facilmente abalada em pessoa genuinamente inabalável. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para a sabedoria. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários. De que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos mais fundo. Primeira atitude. Aceitar radicalmente o que não pode mudar. Aqui está a fundação de ser inabalável. Aceitação radical de tudo que está fora do seu controle. E essa frase precisa ser completamente compreendida, porque a maioria confunde aceitação com resignação. Não é aceitação resignada onde você desiste passivamente e vira vítima impotente, mas aceitação consciente, onde você reconhece realidade claramente e move toda a energia para o que pode influenciar. E essa distinção muda absolutamente tudo. Pessoas que vivem abaladas lutam constantemente contra a realidade. Algo acontece que não queriam e elas gastam energia emocional massiva resistindo ao fato puro de que aconteceu. Elas ruminam obsessivamente. Elas pensam em como poderia ter sido diferente se tivessem agido diferente, se pessoa tivesse escolhido diferente, se circunstâncias fossem outras. Elas se revoltam contra o que é. Ficam presas em loop mental de não deveria ter acontecido, não é justo, porque comigo? E todo esse esforço mental intenso não muda absolutamente nada do que aconteceu. Não volta tempo, não altera fatos. Apenas drena a energia que poderia estar criando resposta útil para a situação atual. Pessoas inabaláveis fazem algo radicalmente diferente quando algo fora do controle acontece. Elas têm momento inicial de processamento emocional genuíno. Sentem frustração, tristeza, raiva. Não reprimem. Não fingem que não afeta. Sentem completamente. Mas então fazem pergunta que muda tudo. Isso está sob meu controle agora? Se não está, aceitação imediata e completa. Não gostam do que aconteceu. Não aprovam. Não acham justo. Mas aceitam o que aconteceu. Porque negar realidade é inútil. E movem toda a energia disponível para a única coisa que controlam. Resposta consciente baseada em valores. Epicteto ensinava isso como base de absolutamente tudo. Ele dizia, existem coisas que dependem de nós, e coisas que não dependem de nós. O que depende de nós? Opinião que formamos, impulso que seguimos, desejo que cultivamos, aversão que mantemos. O que não depende de nós? Corpo que temos, propriedade que possuímos, reputação que outros formam, cargo que ocupamos. E felicidade verdadeira, estabilidade real, paz genuína, vem de focar exclusivamente no que depende de nós e aceitar completamente o que não depende. Porque quando você luta contra o que não depende de você, você sempre perde. Sempre. E perder constantemente destrói qualquer estabilidade. A transformação acontece quando você para completamente de desperdiçar energia lutando contra o que não pode mudar. Choveu no dia do seu evento importante que você planejou por meses? Aceitação radical imediata. Não fica ruminando sobre injustiça do tempo. Não gasta energia revoltado com o clima. Move energia para ajustar plano baseado na nova realidade que chuva criou. Pessoa te traiu depois de anos de confiança? Aceitação radical do fato. Não gasta semanas em loop mental tentando entender por quê, tentando mudar retroativamente o que aconteceu, tentando negar realidade.
Aceita que aconteceu, processa a emoção genuína que vem e decide resposta baseada em seus valores sobre lealdade e limites. E tem algo extremamente poderoso aqui que a maioria não percebe. Aceitação não é aprovação de forma alguma. Você não está dizendo que o que aconteceu é bom, justo ou desejável. Está dizendo que aconteceu, ponto. É fato consumado. E reconhecer realidade como ela é, não como você gostaria que fosse, é primeiro passo essencial para lidar com ela efetivamente. Enquanto você luta contra o fato de que algo aconteceu, você não consegue responder bem. Sua energia está presa em resistência inútil. Quando aceita que aconteceu, libera capacidade mental completa para resposta inteligente baseada em sabedoria. Conheci alguém que perdeu negócio que construiu por 10 anos em crise econômica brutal. Ele não teve controle sobre crise global. Não teve controle sobre como o mercado reagiu com pânico. Não teve controle sobre investidores retirando dinheiro. E tinha duas opções claras: gastar meses ou anos ruminando sobre injustiça, sobre como não foi culpa dele, sobre como poderia ter sido diferente se a economia fosse outra, sobre como deveria ter prevenido o imprevisível, ou aceitar radicalmente a perda e focar toda a energia disponível em construir próximo passo baseado em recursos que ainda tinha. Ele escolheu a aceitação consciente. Deu-se 3 dias para processar a emoção genuína da perda. Sentiu tudo: tristeza profunda, raiva contra as circunstâncias, frustração brutal, luto pelo que construiu, e no 4º dia, fez pergunta estoica: o que está sob meu controle agora? E a resposta era clara: habilidades que desenvolvi ao longo de 10 anos, rede de contatos que construí, lições dolorosas mas valiosas que aprendi, experiência que ninguém pode tirar. E focou exclusivamente nisso. Em 18 meses tinha construído negócio novo mais sólido que anterior, porque incorporou lições da falha. Não porque a perda foi boa ou justa, mas porque a aceitação da perda liberou energia que resistência teria aprisionado indefinidamente em ruminação improdutiva. Você já percebeu que quando finalmente aceita algo que não pode mudar, você sente alívio imediato? É como se tivesse largado o peso que estava carregando. Porque resistir ao que não pode mudar é literalmente carregar peso inútil que só te cansa sem levar a lugar algum. Isso que acabei de descrever. É você? Comenta aqui. Segunda atitude: criar distância entre estímulo e resposta. Aqui está a atitude que transforma a reatividade automática em estabilidade consciente. Criar espaço deliberado entre o que acontece e como você responde. Pessoas facilmente abaladas vivem em modo reação automática constante. Algo acontece e elas reagem instantaneamente sem processamento. Alguém critica e elas se defendem agressivamente antes de respirar. Algo dá errado e elas entram em pânico antes de avaliar. Pessoa age diferente do esperado e elas explodem emocionalmente antes de compreender. E vivem completamente controladas por estímulos externos porque não existe pausa, não existe espaço, não existe escolha entre estímulo e reação. Pessoas inabaláveis desenvolveram algo raro e extremamente poderoso: capacidade de pausar conscientemente entre estímulo e resposta. Nessa pausa, que pode ser 3 segundos ou 3 respirações profundas, elas processam. Observam o impulso surgindo. Reconhecem emoção querendo dominar. E perguntam: qual resposta me leva para onde quero ir? Qual resposta reflete quem escolho ser? Qual resposta vou me orgulhar amanhã? E então escolhem ação deliberada em vez de reagir automaticamente. E essa escolha consciente é diferença brutal entre ser controlado por circunstâncias ou controlar resposta às circunstâncias. Entre viver reativamente à mercê de tudo ou viver proativamente baseado em valores. Marco Aurélio tinha prática específica para isso que ele registrava nas meditações. Quando algo o perturbava profundamente, ele pausava e perguntava: é a coisa em si que me perturba ou minha opinião sobre a coisa? E reconhecia que sempre era opinião, interpretação, narrativa que construía. Que entre evento externo objetivo e perturbação interna emocional, existe interpretação subjetiva. E interpretação é escolha completamente sob controle dele. E escolha pode ser mudada conscientemente,
E quando muda a interpretação, muda a experiência emocional completamente sem mudar circunstância externa em nada. Gostou dessa revelação? Me conta aqui nos comentários o que você achou. A transformação acontece quando você treina pausa deliberada. E pausa é absolutamente treinável como qualquer habilidade. Começa com práticas simples. 3 respirações profundas conscientes antes de qualquer resposta emocional forte. Alguém te provoca deliberadamente? 3 respirações antes de falar. Plano importante dá errado. 3 respirações antes de reagir. Notícia ruim chega. 3 respirações antes de responder. E nessas 3 respirações, você recupera a agência, sai de modo automático reativo e entra em modo consciente responsivo. E nesse espaço mora poder real, poder de escolher em vez de ser controlado, poder de responder baseado em sabedoria em vez de reagir baseado em impulso. E tem algo brutal aqui que a maioria das pessoas nunca percebe. A maioria das coisas que abalam você não merecem resposta imediata de forma alguma. Elas parecem urgentes emocionalmente no momento. Impulso de reagir é intenso, mas não são realmente urgentes objetivamente. E quando você cria pausa, quando você respira, quando você observa em vez de reagir, frequentemente descobre que melhor resposta é nenhuma resposta. Que aquilo que parecia exigir reação imediata defensiva, na verdade não merece energia nenhuma. E então, você economiza energia simplesmente observando o impulso passar, sem agir sobre ele. E quanto mais você pratica a pausa, mais ela se torna automática mesmo. No início é esforço consciente. Você precisa lembrar de respirar. Precisa forçar pausa contra impulso forte de reagir imediatamente. Mas depois de centenas de repetições ao longo de semanas, pausa vira reflexo natural. Estímulo forte acontece e automaticamente você cria espaço interno antes de responder, sem esforço, sem lembrar, naturalmente. E nesse espaço mora estabilidade que reatividade nunca permite, porque pessoa reativa é controlada por mundo. Pessoa que pausa controla a resposta ao mundo. Terceira atitude: preparar mentalmente para a adversidade. Aqui está a atitude que parece completamente contraintuitiva, mas funciona brutalmente bem. Preparar-se mentalmente para coisas ruins antes que aconteçam. Não por pessimismo tóxico ou pensamento negativo destrutivo, mas por estratégia inteligente de reduzir impacto emocional. Pessoas facilmente abaladas vivem em otimismo não preparado. Esperam que tudo dê certo. Visualizam apenas sucesso. Planejam apenas para cenário ideal. E então, quando algo dá errado, como inevitavelmente acontece porque vida é imprevisível, são pegas completamente de surpresa. E surpresa amplifica impacto emocional massivamente. Faz parecer pior do que é. Pessoas inabaláveis praticam visualização negativa regularmente. Não constantemente de forma obsessiva, mas regularmente de forma deliberada. Elas imaginam perder o que têm. Imaginam planos dando errado. Imaginam críticas chegando, imaginam decepções acontecendo. E processam emocionalmente essas possibilidades, enquanto ainda são hipotéticas. E quando algo realmente dá errado na vida real, impacto é significativamente menor, porque já processaram mentalmente antes. Já visitaram aquela emoção. Já experimentaram aquela perda hipoteticamente. E então, quando acontece de verdade, não são devastadas porque não são pegas de surpresa total. Sêneca tinha prática diária específica disso. Ele imaginava perder toda a fortuna que acumulou. Perder posição política que conquistou. Ser exilado de Roma. Ser executado por ordem imperial. E todas essas coisas eventualmente aconteceram com ele ao longo da vida. Perdeu fortuna, perdeu posição, foi exilado, foi executado. Mas quando aconteceram, ele não foi pego de surpresa emocional. Ele já tinha vivido mentalmente através de visualização, já tinha processado emocionalmente através de preparação, e então enfrentou com calma e dignidade que surpresa total nunca permitiria. Morreu com paz que vem de preparação mental para inevitável. Quantas vezes esta semana você reagiu no impulso e se arrependeu? Quantas vezes sentiu ansiedade sem controlar? Se você hesitou em responder, você já sabe a verdade.
O problema não é falta de conhecimento, é falta de prática estruturada. Marco Aurélio praticava diariamente, tinha exercícios mentais específicos, um sistema completo. Por isso existe um curso com mais de 20 módulos, um desafio de 45 dias, áudios de reprogramação mental e todo o conhecimento estoico traduzido para aplicação real. Isso já mudou mais de 2.000 vidas. Clique no link na descrição. Mas guarde isso. Você entra depois de assistir até o final. A transformação acontece quando você remove elementos surpresa de adversidade através de antecipação consciente, e você remove através de práticas simples. Antes de lançar projeto importante, imagine críticas que pode receber. Visualize fracasso possível. Processe emocionalmente agora enquanto é hipotético. Antes de contar com pessoa, imagine possibilidade real de decepção. Aceite mentalmente antes que aconteça se acontecer. Não para ser cínico ou desconfiado, para estar preparado emocionalmente se acontecer. E então, quando confia conscientemente aceitando o risco em vez de assumindo garantia que não existe. E tem efeito colateral extremamente poderoso dessa prática. Quando você visualiza negativo e não acontece, você sente gratidão genuína profunda. Imaginou perder saúde. Ainda tem saúde. Gratidão. Imaginou o projeto falhar completamente. Funcionou bem. Gratidão. Imaginou pessoa trair. Pessoa foi leal. Gratidão. E gratidão fortalece estabilidade enormemente porque você reconhece que muito do que tem poderia não estar aqui. Que saúde é temporária e frágil. Que sucesso é incerto e pode reverter. Que pessoas podem mudar. E então valoriza o que tem enquanto tem, em vez de apenas sentir falta quando perde. E quando você visualiza negativo e realmente acontece na vida real, você não desmorona emocionalmente. Porque já processou. Já aceitou possibilidade. Já planejou resposta mental. E então age em vez de paralisar. Responde em vez de apenas reagir. E ação consciente em momento de adversidade é exatamente o que separa pessoas inabaláveis de pessoas facilmente abaladas. Quarta atitude. Focar exclusivamente no que pode influenciar. Aqui está a atitude que libera energia mental massiva que está sendo desperdiçada agora. Focar apenas no que você pode influenciar de alguma forma. Pessoas facilmente abaladas gastam energia emocional e mental preocupando obsessivamente com coisas completamente fora do controle delas. Opinião de outros sobre elas. Decisões de terceiros que afetam elas. Eventos globais que impactam elas. Passado que já aconteceu. Futuro que ainda não chegou. E vivem completamente exaustas, porque preocupação não muda absolutamente nada dessas coisas. Apenas consome energia sem produzir resultado. Pessoas inabaláveis têm clareza brutal sobre círculo de influência. Elas sabem exatamente o que podem mudar através de ação e o que não podem mudar de forma alguma. E investem energia exclusivamente no que podem mudar. Não porque ignoram o resto, mas porque reconhecem que preocupação com o incontrolável é desperdício puro de recurso mental extremamente limitado. Epicteto desenhava círculos literalmente para ensinar alunos. Círculo interno pequeno, coisas sob controle total. Pensamentos que escolhe cultivar, escolhas que faz, esforço que aplica, valores que vive. Círculo externo grande, coisas fora de controle total. Corpo que envelhece, propriedade que pode perder, reputação que outros formam, resultados finais que dependem de fatores além de você. E ensinava. Todo sofrimento vem de confundir esses círculos, de gastar energia tentando controlar externo que não pode ser controlado, ou de negligenciar controle do interno que pode e deve ser controlado. Felicidade vem de focar exclusivamente no interno e aceitar completamente o externo. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. A transformação acontece quando você faz auditoria brutal de onde sua energia está indo neste momento. Para cada preocupação que consome você, pergunta honestamente: isso está sob meu controle de alguma forma? Se não está, corta imediatamente. Não por insensibilidade, por efetividade pura. Porque preocupação com o incontrolável não ajuda ninguém, não muda nada, apenas drena você. A ação focada sobre controlável ajuda tudo e todos.
muda resultado, cria impacto, constrói valor, e você tem energia limitada. Então escolha onde investe conscientemente. E tem protocolo específico para isso. Quando preocupação surge forte, pega papel e caneta. Lista tudo que está te preocupando agora. Tudo mesmo. E para cada item, marca honestamente. Sob meu controle ou fora do meu controle. E tudo que é fora de controle, você pratica soltar conscientemente. Não ignora que existe. Não finge que não importa se importa. Mas aceita que não pode mudar através de preocupação ou ação. E move toda a energia para o que pode mudar. E quando faz isso, libera energia mental massiva. E pessoas que fazem essa auditoria regularmente descobrem algo absolutamente libertador. Maioria esmagadora das preocupações que consomem elas é sobre coisas que nunca vão acontecer ou que não podem mudar se acontecerem. Preocupação com o julgamento de estranhos que nunca vão conhecer. Preocupação com o futuro distante que não podem prever. E quando solta todas essas preocupações improdutivas, libera energia massiva para focar no que realmente importa e pode ser influenciado através de ação consciente hoje. Quinta atitude: ver obstáculos como oportunidades de fortalecer. Aqui está a atitude que inverte completamente relação com a adversidade. Ver cada obstáculo como treino específico. Pessoas facilmente abaladas veem a adversidade como punição injusta, como algo ruim que não deveria estar acontecendo. E então se sentem vítimas da vida. E vítimas são inerentemente abaláveis porque veem o mundo como cruel e a si mesmas como impotentes contra a crueldade. Pessoas inabaláveis veem a adversidade como ginásio mental, como oportunidade de fortalecer exatamente a capacidade específica que precisam. Obstáculo financeiro severo, treino intenso de criatividade e disciplina. Traição dolorosa, treino importante de discernimento e limites. Crítica injusta violenta, treino essencial de controle emocional. E através dessa perspectiva fundamental, nunca são vítimas passivas. São sempre aprendizes ativos. E essa mudança de perspectiva transforma a mesma situação objetiva de fonte de sofrimento para fonte de crescimento. Marco Aurélio escrevia que obstáculo no caminho se torna o caminho. Que o que atrapalha a ação se torna a ação. E isso não é otimismo tóxico que nega dificuldade. É realismo estratégico que reconhece dificuldade e extrai valor dela. Obstáculo existe. Fato consumado. Você pode vê-lo como problema que te paralisa ou como pergunta que te ativa. Problema te faz vítima impotente. Pergunta te faz protagonista ativo. E pergunta é: o que esse obstáculo específico está me ensinando? Que capacidade posso desenvolver através dele? Se você chegou até aqui, você é diferente. Deixa o like. A transformação acontece quando você muda a narrativa automaticamente. Algo dá errado, e primeiro pensamento não é: por que comigo? Não é justo. Primeiro pensamento vira: o que posso aprender aqui? Como posso crescer? Alguém te desafia, e não é: isso é injusto, não mereço. É: como posso usar isso para fortalecer? E tem algo extremamente poderoso nessa mudança. Quando você vê a adversidade como treino necessário, você para completamente de evitá-la. Porque treino é necessário para crescimento. Músculo não cresce sem resistência. E resistência é exatamente o que a adversidade oferece. Você para de rezar para que vida seja fácil e livre de problemas. E começa a trabalhar para que você seja forte o suficiente para qualquer problema. E força só vem através de enfrentar resistência progressivamente maior. E resistência é adversidade. E pessoas que cultivam essa atitude consistentemente desenvolvem algo raro. Elas ficam genuinamente gratas por obstáculos. Não porque gostam de sofrer ou são masoquistas, mas porque reconhecem que sem resistência, músculos não crescem. E sem adversidade, caráter não fortalece. E então, o que abala e destrói maioria fortalece e constrói elas. Conheci alguém que foi demitido injustamente depois de 15 anos na mesma empresa. Dedicação total, lealdade absoluta. E foi demitido por política interna, não por desempenho. E tinha duas opções: viver como vítima amarga da injustiça ou ver como treino de recomeço. Ele escolheu treino. Usou demissão como oportunidade de reavaliar carreira completamente.
Descobriu que estava na empresa por segurança, não por paixão. E usou esse obstáculo brutal para construir carreira completamente nova, em área que sempre quis, mas nunca teve coragem. 3 anos depois, ganhava o dobro e amava o que fazia. Não porque a demissão foi boa, mas porque ele transformou obstáculo em oportunidade através de perspectiva consciente. Sexta atitude: manter rotinas não negociáveis. Aqui está a atitude que cria estabilidade interna através de caos externo. Rotinas absolutamente não negociáveis. Pessoas facilmente abaladas vivem reativamente. Quando algo dá errado, toda a rotina desmorona completamente. Deixam de exercitar porque estão estressadas. Comem mal porque estão ocupadas. Param de fazer exatamente o que funciona exatamente quando mais precisam. E então o espiral desce rápido. Pessoas inabaláveis têm rotinas não negociáveis que mantêm independente de circunstâncias. Exercício de manhã não é cancelado por dia ruim. Meditação à noite não é pulada por agenda cheia. Ritual de planejamento não é ignorado por crise. Alimentação saudável não é abandonada por estresse. E essas rotinas funcionam como âncora sólida. Mundo pode estar completamente caótico, mas as rotinas permanecem consistentes. E rotinas criam ilha de estabilidade em mar de incerteza. E essa ilha te mantém são quando tudo ao redor está insano. Marco Aurélio, governando o império em guerra constante, tinha rotina de reflexão diária que nunca quebrava. Toda manhã, preparação mental através de visualização e princípios. Toda noite, revisão do dia através de escrita e análise. Independente de vitória ou derrota, independente de traição ou lealdade. As rotinas eram constante que circunstâncias não mudavam, e essa constante criava fundação estável sobre qual tudo mais podia ser construído. Sem fundação, construção desmorona. Com fundação sólida, construção aguenta tempestade. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. A transformação acontece quando você trata rotinas essenciais como absolutamente sagradas. Não como luxo quando sobra tempo, mas como fundação não negociável que torna todo o resto possível. E rotinas essenciais são poucas. Você não precisa de 20 rotinas. Precisa de 5 coisas que, se mantidas, criam estabilidade que nada derruba. Exercício físico regular. Alimentação saudável consistente. Sono de qualidade. Reflexão mental. Conexão social genuína. Talvez 5 coisas, mas essas 5 são não negociáveis completamente. Aconteça o que acontecer, essas 5 permanecem. E tem razão psicológica profunda que explica por que isso funciona tão bem. Rotinas reduzem drasticamente carga cognitiva. Quando tudo está mudando caoticamente, ter coisas que não mudam economiza energia massiva de decisão. Você não precisa decidir se vai exercitar hoje. Você exercita. Decisão já foi tomada quando criou rotina. E energia economizada pode ir para lidar com variáveis reais que exigem atenção e decisão consciente. Você não desperdiça força de vontade decidindo coisas que deveriam ser automáticas. Reserva força de vontade para desafios genuínos que requerem escolha consciente. E pessoas que mantêm rotinas rigorosamente através de caos descobrem algo extremamente poderoso. Elas se tornam exemplo vivo para outros, porque todo mundo está vendo alguém que não se abala, que mantém consistência impressionante, que continua fazendo o que funciona mesmo quando o mundo está em chamas ao redor. E isso cria reputação sólida de estabilidade que nenhuma palavra poderia criar. Pessoas confiam em quem é consistente, respeitam quem não desmorona, e seguem quem mantém rotina quando outros abandonam. Sétima atitude. Praticar indiferença estratégica. Aqui está a atitude que conserva energia para o que realmente importa. Indiferença deliberada ao que não importa. Pessoas facilmente abaladas se importam com absolutamente tudo. Toda opinião de qualquer pessoa. Todo problema de todos. Todo drama que aparece. E vivem completamente exaustas porque não existe energia infinita para se importar infinitamente com tudo. Pessoas inabaláveis cultivaram capacidade rara de não se importar estrategicamente. Não por frieza emocional ou insensibilidade, mas por economia inteligente de recurso limitado.
Elas têm lista extremamente clara do que merece energia emocional genuína. Família próxima, saúde própria, valores fundamentais, objetivos importantes de longo prazo. E tudo fora dessa lista recebe indiferença deliberada completa. Não ódio, não revolta. Apenas indiferença consciente. E essa indiferença libera a energia massiva que estava sendo desperdiçada em coisas irrelevantes. Sêneca escrevia sobre necessidade absoluta de escolher batalhas. Que você não pode lutar todas as batalhas e vencer alguma. Então escolhe estrategicamente as que realmente importam para valores e objetivos, e deixa o resto passar completamente sem energia. E maioria das coisas que perturbam pessoas não merecem batalha alguma. Merecem indiferença total. Opinião de estranho na internet. Indiferença. Drama em rede social. Indiferença. Crítica de quem você não respeita. Indiferença completa. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Compartilha esse vídeo. Você pode estar salvando ela de anos de frustração. A transformação acontece quando você cria filtro consciente extremamente rigoroso. Algo acontece e primeira pergunta automática. Isso importa realmente para mim? Se sim, energia total e completa. Se não, indiferença total e completa. Sem meio termo que desperdiça energia. Opinião de estranho sobre você? Pergunta. Essa pessoa importa para mim? Não. Indiferença imediata. Drama em rede social sobre algo irrelevante? Pergunta. Isso afeta minha vida real? Não. Indiferença total. Crítica de quem você não respeita nem admira? Pergunta. Essa opinião tem peso para mim? Não. Indiferença completa. E tem libertação absolutamente brutal nessa prática. Quando você para completamente de se importar com o que não importa, você descobre quanto energia estava sendo desperdiçada inutilmente. E redireciona toda essa energia recuperada para o que realmente vale pena. E então se torna profundamente efetivo nas poucas coisas que escolheu se importar. Porque energia está concentrada em vez de dispersa. Atenção está focada em vez de dividida. E pessoas que praticam indiferença estratégica desenvolvem paz mental que maioria nunca conhece. Porque maioria vive em guerra mental com 1000 coisas simultâneas. Elas vivem em paz porque escolheram conscientemente poucas coisas que merecem atenção genuína. E todo o resto é ruído que pode existir sem perturbá-las minimamente. 8ª atitude. Lembrar constantemente da impermanência. Aqui está a última atitude e talvez a mais profundamente transformadora de todas. Consciência constante de que absolutamente tudo é temporário. Pessoas facilmente abaladas vivem como se tudo fosse permanente e garantido. Como se saúde fosse eterna, relacionamentos fossem garantidos, sucesso fosse permanente. E então quando algo muda ou acaba, como tudo inevitavelmente muda e acaba, são completamente devastadas. Porque não estavam preparadas mentalmente para a inevitável. Porque viviam em ilusão de permanência. Pessoas inabaláveis vivem com memento mori. Lembrete constante de morte e impermanência. Não por mórbido ou depressivo, mas por clareza brutal sobre realidade. Tudo é temporário. Você é temporário. Pessoas que ama são temporárias. Coisas que possui são temporárias. Sucesso que conquistou é temporário. E quando você vive com essa consciência clara, duas coisas extremamente poderosas acontecem simultaneamente. Gratidão profunda pelo que ainda está aqui, e preparação mental para quando não estiver mais. Marco Aurélio começava cada dia lembrando que poderia ser o último dia dele. Não para criar ansiedade paralisante, para criar clareza absoluta sobre prioridades. Se hoje é o último dia, como quero agir? Com quem quero estar? O que realmente importa? E essas perguntas orientavam cada escolha que fazia. E quando algo terminava, ou alguém partia, dor existia naturalmente, mas devastação não. Porque ele sempre soube que era temporário. Sempre aceitou que tudo termina eventualmente. E então estava preparado mentalmente quando terminava de fato. O que foi mais impactante para você? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. A transformação acontece quando você cultiva a consciência de impermanência ativamente e regularmente. Olha para a pessoa que ama profundamente e lembra.
Um dia essa pessoa não estará aqui. Não para criar tristeza antecipada inútil. Para valorizar intensamente enquanto está. Para não desperdiçar tempo que tem. Olha para sua saúde e lembra. Um dia essa saúde vai falhar inevitavelmente. Não para criar medo paralisante. Para usar enquanto existe. Para não desperdiçar anos em sedentarismo que podia estar aproveitando o corpo saudável. Olha para o sucesso que conquistou e lembra. Isso pode ser perdido amanhã. Não para criar insegurança destrutiva. Para valorizar enquanto tem. Para não basear identidade completa em algo que pode mudar. E tem prática específica extremamente poderosa. Todo domingo. 5 minutos contemplando impermanência deliberadamente. O que existe hoje na minha vida que pode não existir amanhã? Saúde. Pessoas. Recursos. E como posso honrar isso enquanto ainda está aqui? Como posso viver de forma que se amanhã acabar, não terei arrependimento? E essa prática cria simultaneamente gratidão profunda e desapego saudável. Gratidão porque reconhece que tudo que tem é presente temporário, não direito garantido. Desapego porque aceita que tudo pode ser perdido. Então não apega a identidade a coisas temporárias. E pessoas que vivem com consciência constante de impermanência se tornam verdadeiramente inabaláveis. Porque quando tudo muda ou termina eventualmente, elas não são pegas de surpresa devastadora. Elas sempre souberam que nada dura para sempre. E então perda causa dor natural, mas não destrói fundação. Porque a fundação delas nunca foi no que é temporário. Foi no que permanece através de mudança. E o que permanece é capacidade de escolher resposta consciente, independente de circunstância. Essa capacidade, ninguém pode tirar. Como as 8 atitudes se conectam para criar estabilidade inabalável. Agora que você viu as 8 atitudes separadamente em profundidade, aqui está como elas se integram para criar pessoa verdadeiramente inabalável. Elas não funcionam isoladas. Funcionam como sistema integrado. Quando você aceita radicalmente o que não pode mudar, você para completamente de gastar energia lutando contra a realidade. Energia economizada. Quando você cria distância entre estímulo e resposta, você ganha agência real sobre reações. Controle recuperado. Quando você se prepara mentalmente para a adversidade através de visualização negativa, você remove elemento surpresa que amplifica impacto emocional massivamente. Quando você foca apenas no que pode influenciar, você maximiza a efetividade de energia limitada. Tudo que faz gera resultado. Quando você vê obstáculos como treino específico, você transforma a adversidade de problema paralisante em oportunidade ativadora. Quando você mantém rotinas não negociáveis, você cria âncora sólida em meio a caos externo. Quando você pratica indiferença estratégica ao irrelevante, você conserva energia preciosa para o que realmente importa. E quando você lembra constantemente de impermanência, você cultiva gratidão profunda e preparação mental simultâneas. E todas essas 8 atitudes juntas criam algo que a maioria nunca experimenta em vida inteira. Estabilidade interna completa independente de turbulência externa. Não porque você não sente emoções, mas porque você não é controlado pelo que sente. Não porque você não enfrenta adversidade, mas porque a adversidade não te define nem destrói. Lembra da sensação de ser completamente abalado que você tinha no início deste vídeo? De ter paz destruída por coisas pequenas? De sentir que qualquer coisa podia te tirar do centro? Isso não era porque você é fraco naturalmente. Era porque você não tinha estrutura mental para a estabilidade. E estrutura vem dessas 8 atitudes praticadas consistentemente, até se tornarem segunda natureza. Até se tornarem reflexo automático, em vez de esforço consciente. A verdade final sobre ser inabalável. Aqui está algo que precisa ser dito claramente. Ser inabalável não significa não sentir absolutamente nada. Significa sentir tudo profundamente, mas não ser derrubado por nada. Os estoicos sentiam profundamente. Marco Aurélio sofria intensamente com perdas. Epicteto sentia a dor física brutal da tortura. Sêneca experimentava medo genuíno da morte iminente. Mas nenhum deles era controlado por essas emoções. Todos desenvolveram capacidade de sentir sem ser dominado.
de processar sem ser destruído, de experienciar sem ser definido. E essa é a diferença fundamental que a maioria não entende. Elas acham que inabalável significa frio emocionalmente, significa insensível a tudo, significa robótico sem emoção. Mas a verdade é completamente oposta. Pessoa inabalável sente mais profundamente porque não tem medo de sentir. Ela sabe que emoção não vai destruí-la. Então se permite sentir completamente. E através de sentir completamente sem ser controlado, ela vive mais plenamente que pessoa que reprime tudo, ou que é dominada por tudo. Repressão cria explosão eventual. Dominação cria instabilidade constante. Sentir sem ser controlado cria estabilidade através de emoção. E ser inabalável não é destino final que você alcança uma vez. É prática que você mantém diariamente. Você não se torna inabalável permanentemente numa terça-feira. Você escolhe as 8 atitudes todos os dias. Alguns dias consegue praticar todas. Alguns dias falha em algumas. Mas através de prática consistente ao longo de meses e anos, as atitudes se tornam reflexo natural. E reflexo natural cria estabilidade que a adversidade não consegue quebrar. Porque não depende de esforço consciente. É simplesmente quem você se tornou através de prática deliberada. Agora você entende que ser inabalável não é dom genético raro. É construção deliberada através de 8 atitudes específicas. Que estabilidade não vem de controlar mundo impossível de controlar, vem de construir fundação interna sólida que mundo não abala. Que sentir tudo mas não ser controlado por nada é liberdade real que maioria nunca conhecerá, porque maioria nunca pratica. A pergunta agora é: você vai apenas concordar intelectualmente ou vai começar a primeira atitude hoje mesmo? Porque conhecimento sem prática é apenas entretenimento. Prática consistente é transformação. Deixa nos comentários qual das 8 atitudes você mais precisa desenvolver urgentemente. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Porque essa sabedoria pode transformar alguém facilmente abalado em alguém verdadeiramente estável. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você.